Senhor. Amém. Glória a Deus, é para nós uma alegria poder estar aqui mais uma vez com esta amada igreja para adorarmos ao Senhor e oferecer a Ele este culto de louvor, de adoração, porque Ele merece. Amém, amados? E nós estamos aqui para adorá-lo. Quero agradecer ao indigno pastor Severino pelo honroso convite, a sua esposa, a irmã Maria de Jesus. Quero agradecer ao ministério desta igreja e a toda a igreja do Senhor. Que Deus continue abençoando ricamente as vossas vidas. Amém, amados? Vamos exaltar o nome do Senhor Jesus. E eu quero pedir as orações da igreja enquanto estaremos adorando ao Senhor, com um hino que fala sobre a história de 4 leprosos. E vejamos o que Deus fez através daqueles homens desprezados e esquecidos e rejeitados pela sociedade. Mas Deus faz coisas tão grandes que não se pode explicar. Me confunde. Oh, aleluia. Ele é Deus e Ele faz como Ele quer. A vitória é seu. Deus aleluia. Eram somente 4 leprosos esquecidos, afastados da cidade para não contaminar, longe dos pais e dos que diziam ser amigos. Se viessem à cidade, teriam que avisar. Enquanto sua fome pois os filhos cercavam a cidade com furor. Mas em meio a toda esta calamidade, 4 leprosos no meio do nada, Deus levantou. Olha, e disseram uns aos outros: vamos até o arraial. Sabe Deus o que irá nos acontecer?
novo Gideão. Chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha. Os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Chegou o novo Gideão. Eu vou marcar a tua história. Te darei um livramento, pois somente com presentes eu te darei vitória. Em 2000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. Porém há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para andar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem. Então, olha, o povo ouviu e começou a voltar. Dois, voltaram 22.000. Porém há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. Olha, diz Gideão, começou a descer as águas, e de longe começou a entender, meu Deus, que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém quem baixasse, perdendo a atenção, este voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento era escolher entre os 32.000 somente 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cantões, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 com verdades, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia, manda quebrar o campo. Não tente entender o trabalhar de Deus e o resultado é vitória, é vitória, é vitória, vitória.
o leão da tribo de Judá. O Cordeiro de Deus que expilia o pecado do mundo. Está presente o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! Está presente o homem cujo nome é Senhor. Aleluia. Mas quem é esse varão? Sim, quem é esse varão? Vemos no Gênesis que quando o homem deu ouvido à voz da serpente, desagradou a Deus e se afastou da sua comunhão com o Senhor. O próprio Deus lhe prometeu que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. E vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Veio como homem, e como homem viveu entre nós, pregando e libertando os oprimidos pelo diabo. Aqui ele foi julgado, condenado, maltratado e escarnecido, morrendo em uma cruz como um malfeitor, mas pagou a Deus o preço da nossa salvação. E ao terceiro dia, ele ressuscitou triunfantemente. E hoje está à destra de Deus. É aquele que veio renovar a nossa aliança com Deus. No caminho de sul, quando fugir de Sarai, sua senhora. Seu desespero era grande, pois estava longe da sua família, que fora vendida como escrava. E agora, além de não ser dona de sua liberdade, não era nem dona do seu corpo, pois fora dada a Abraão como concubina, e o filho que ela teria não seria chamado de seu. Por isso, quando Sarai a afligiu, ela se desesperou e fugiu, parando sem forças junto àquela fonte de água. Mas o homem que se chama Renovo apareceu a ela e disse: multiplica ele sobremaneira a tua semente, de modo que não será contada, por numerosa que será. Eis que concebestes, e terás um filho, e lhe chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, dizendo: Tu és o Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Porque este varão é aquele que renova as forças do que está abatido, resposta ao cansado e multiplica as forças até o que não tem nenhum vigor. Quem sabe nesta noite você esteja como Abraão, a quem Deus lhe tinha prometido um filho, mas o tempo passava e a promessa não se cumpria. E Abraão até pensava que o seu servo Eleazar é quem iria herdar todas as suas bênçãos. Então o Senhor lhe disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E Abraão não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E o homem que se chama Renovo está aqui nesta noite para renovar a nossa Achas que é impossível? Pensa na resolução. Dai glória ao Senhor nesta noite, e Ele fortificará a tua fé. Foi ele que renovou as esperanças de José quando estava preso no cárcere. E está aqui para renovar também a tua esperança. Pois a palavra de Deus nos diz que há esperança até mesmo para uma árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. E o rio que alegra a cidade de Deus está passando nessa noite. Mergulha nessas águas e sentirás o renovo de Deus na tua vida. Ele renovou a fé de Ananias, Misael e Azarias, provando que estava com eles, dentro da fornalha de fogo ardente. Esteve com Daniel na cova dos leões famintos. Ele deu novo sentido de vida à mulher samaritana. Mudou a vida de Zaqueu. Deu nova vista aos olhos de Bartimeu. Ele mudou vidas, mudou situações e ainda é o mesmo para operar também em tua vida. Porque o seu nome é renovo. Ele é grande, é misericordioso, é maravilhoso, e o seu poder não tem fim. Ele está aqui para receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo quanto nos tem feito. Sua alegria, como renovou a viúva de Naim. Está aqui para dar vida nova, como deu a Lázaro depois de 4 dias de morto. E está aqui para abrir, para quebrar os ferrolhos de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro. Para dar-lhe glória a Deus. Louva ao Senhor de todo o teu coração
e verás todas essas maravilhas acontecerem. Mas quem é esse homem? Ainda não sabes? Ele é a estrela da manhã. O alfa e ômega. O princípio e o fim. Ele é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O Deus que nunca falha. Ele é Jesus, o homem que se chama Senhor. Glória a Deus, meus amados, vamos continuar adorando ao Senhor. E eu quero convidar a igreja para cantar conosco. Eu não tenho outra coisa a dizer a não ser que tudo é dele, por ele, para ele. É ele quem dá força, quem renova. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Só o Senhor sabe por onde já passei, as lutas, as dificuldades, mas é ele. Aleluia! Quem quer é ele, quem faz é ele. Então vamos dar glória a ele e exaltar o nome dele. Vamos cantar juntos, irmãos. Agradeça a Deus por estares aqui nesta noite. Oh, quantas investidas o inimigo, o Senhor tem te guardado até aqui. Tens motivo para louvar a ele, Senhor. A minha história foi escrita pelas mãos. O meu caminho foi traçado, foi ele quem arquitetou. Ele me criou e me fez existir, e ainda no ventre da minha mãe me viu. Que delícia, eu sei que não mereço, mas foi o meu Deus quem quis assim. Meu filho, não me escondes, eu te escolhi. Tal qual as asas sem que sou, sem aparência, sem saber, mas minha vida é de Deus, não sou mais dele. Olha, o inimigo já lutou pra me fazer parar, tentando me impedir e quis atrapalhar os planos que o meu Deus pra minha vida traçou. Mas Deus que é o meu refúgio, a minha fortaleza, e agindo ele não tem
saúde com a paz do Senhor. É uma satisfação poder voltar aqui novamente, poder rever o nosso pastor Severino Antônio, presbitério aqui presente, a igreja, nossa irmã Eliane, sua esposa, mais uma vez estamos aqui nos encontrando e é muito bom estarmos aqui, amém, irmãos? Aleluia. Se nós pudéssemos, faríamos aqui uma tenda para Jesus, não é? Para não sair mais deste lugar. Mas ainda bem que acredito que em nosso coração existe uma tenda para Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra e antes queremos ler aqui um texto bíblico no capítulo 24 de São Mateus, versículo 29. Digo, versículo 36. Glória a Deus. Versículo 36 nos diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estarão duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, nós queremos deixar aqui uma palavra de Deus sobre este assunto. A vinda de Jesus é um assunto atual. Amém? Aleluia. Ele é bem atual porque os sinais estão aí dizendo que Jesus breve vem. Então, quando falamos sobre a vinda de Jesus, é algo que todo crente salvo está na expectativa de que ele breve voltará. Aleluia. E quando falamos sobre a volta de Cristo, nós percebemos que muitas pessoas às vezes estão até desapercebidas sobre isso, porque vivemos em um mundo de tanto corre-corre, de tantas ocupações, que se não tivermos cuidado, nos esquecemos que Jesus está voltando para nos levar para um lugar bem melhor. Aleluia. É tanto que quando Jesus falou sobre a sua vinda, ele disse, e Lucas escreveu, que nós devemos ter cuidado para que os nossos corações não se sobrecarreguem com os cuidados desta vida e aquele dia nos pegue de surpresa. Então, são dias assim em que estamos vivendo. Pelo menos aqui Jesus falou que o dia da sua vinda será semelhante aos dias de Noé. E ele diz que naqueles dias os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Isso é, estavam só voltados para as coisas materiais e não davam a mínima pelas coisas espirituais, as coisas eternas. Não valorizavam estas coisas. E nós estamos vivendo esses dias, os dias de Noé, até dentro do contexto evangélico, nós vemos muitas igrejas que nela não se fala sobre a vinda de Jesus. Igrejas que estão aí na mídia transmitindo as suas mensagens, e você pode assistir semanas e meses e você não vê o líder que sempre está ali ensinando ou transmitindo alguma mensagem, você não vê ele falar sobre a vinda de Jesus.
é só prosperidade, certo? Sua bênção está aqui, a chave do seu carro, do seu apartamento e assim, né? Aleluia. Mas a maior esperança da igreja é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É a maior esperança da igreja. Se esta esperança não estiver arraigada no coração do crente, então você não é crente. Não, porque a maior esperança da igreja é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus, Ele voltará. O próprio Jesus, Ele prometeu, Ele afirmou que voltaria para nos levar. No capítulo 14 de João, versículo 1 até o versículo 3, Ele fala sobre a sua vinda. E no versículo 3 ele afirma que voltará outra vez e nos levará para si mesmo, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Amém? Então, quando eu leio esse versículo, eu cito ele, eu percebo que Jesus, ele está com saudade da igreja, porque ele prometeu voltar para nos levar para si mesmo, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Jesus, Ele quer que nós estejamos bem pertinho dele, e Ele está com saudade da igreja. Quem crê, diga amém. Amém. Então Jesus afirmou isso lá em João. E em Apocalipse nós encontramos por mais uma vez Ele afirmando que vem. Apocalipse 3, versículo 11, Ele diz que vem, aleluia, não é? Ele afirma que vem. E no capítulo 22 e o versículo 12, Ele afirma também que vem. Versículo 14, né, ele diz que vem, certo? Aleluia. Então, de fato, Jesus vem. Jesus, ele falou sobre a sua vinda. Quando ele foi em assunto aos céus, a Bíblia nos diz lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e o versículo 10 e 11, que Jesus, quando foi elevado aos céus, enquanto subia, diz a Bíblia que 2 varões vestidos de brancos se puseram diante dos apóstolos, diante dos discípulos que estavam ali, olhando para cima, enquanto Jesus subia, e aqueles varões disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima dos céus, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Amém? Então Jesus falou sobre a sua vinda, os anjos já anunciaram a vinda de Cristo, e os apóstolos também falaram sobre a sua vinda, e nós continuamos pregando sobre a volta de Jesus, porque nós sabemos que breve Jesus voltará. Amém? Aleluia. No capítulo 24 de São Mateus, nós encontramos quando Jesus, após sair do templo e profetizar a destruição do templo, dizendo: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, ele foi interrogado pelos discípulos. No versículo 3, os discípulos interrogam Jesus, dizendo: Senhor, dize-nos quando será este tempo, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. E ali no capítulo 24 de São Mateus, Jesus, ele começa a descrever, aleluia, a afirmar os acontecimentos que precederão a sua vinda. E ele fala sobre falsos mestres, fala sobre fome, pestilências, sobre guerras, terremotos, né? Aleluia, e várias coisas ele começa a citar ali, coisas estas que estão acontecendo em nossos dias, e nós entendemos pelos acontecimentos que breve Jesus voltará. Amém? Aleluia. De forma, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele escreve nas suas cartas e diz que nós devemos estar atentos para as profecias, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em nossos corações. É tempo de nós estarmos voltados para as profecias, aleluia, e vemos que elas estão se cumprindo, dizendo que breve Jesus voltará, que o dia da igreja vai amanhecer, aleluia, e que a estrela da alva, Jesus Cristo de Nazaré, vai reinar em nossos corações. Filipenses capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: mas a nossa cidade está onde, irmãos? Nos céus,
Aleluia. Acredito que todos os irmãos que moram aqui se orgulham de morar aqui na cidade de Bezerros, né? Gostam da cidade, acham bonita, aleluia. Mas eu creio que nada daqui está vos assegurando, porque vocês já estão esperando uma cidade melhor, amém? Uma cidade celeste, aleluia, preparada pelo próprio Deus. Cidade preparada por Deus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 16, diz que Deus já lhes preparou uma cidade, amém? Aleluia. Foi o próprio Deus que preparou uma cidade futura, conforme Hebreus capítulo 13, versículo 14, diz que nós esperamos a cidade futura, que é a Nova Jerusalém, que João viu que descia do céu, amém? Aleluia. Nós esperamos essa cidade, porque está contida dentro da promessa que Jesus fez de voltar para nos levar para lá, amém? Aleluia. Uma cidade celeste. Mas o perfil dessa cidade, irmãos, ela é descrita justamente em Apocalipse capítulo 21, versículo 9 até o versículo 27. Ali João viu e escreveu o que viu sobre aquela cidade, a sua estrutura, beleza e o seu fulgor. Está descrito ali, aleluia, o seu tamanho, o seu comprimento, a sua altura, a sua largura, que formam justamente um quadrado, e ali está descrita a beleza daquela cidade. É lá que você vai morar, amém? Aleluia. A promessa da vinda de Cristo diz respeito também a esta cidade. Com a vinda de Jesus acontecerá coisas maravilhosas na vida da igreja. E a primeira coisa que acontecerá na vida da igreja é justamente a ressurreição dos crentes salvos. Porque existem muitos crentes, irmãos, que morreram, mas que não vão chegar lá. Quem sabe, né? Muitos morreram e alguém diz assim: está com o Senhor, Deus o guardou. Mas isso é um mistério, né? Aleluia. Eu me lembro de um testemunho que se conta sobre uma mãe que perdeu a sua filha ainda adolescente, crente na igreja, e o pastor foi ali na cerimônia fúnebre e fez aquela celebração e tal, e a adolescente, conforme a Bíblia assegura, estava nos céus. Mas o que acontece é que 8 dias depois, quando a mãe vai fazer uma faxina lá no quarto da sua filha, que havia falecido, para surpresa e tristeza dela, ela encontrou revistas pornô ali, Então, existe isso aí, Aleluia. Mas a vinda de Cristo é para os crentes salvos, amém, irmãos? Aleluia. Então a primeira coisa que acontecerá é o arrebatamento dos crentes salvos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, quando Paulo ele fala sobre a vinda de Cristo, dizendo: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, amém? Então a primeira coisa que vai acontecer na vinda de Cristo é a ressurreição dos crentes salvos, aqueles que dormiram em Cristo. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz que aqueles que dormiram com Deus ressuscitarão para a vida. Então é importante isso aí, é o que vai acontecer, é a primeira coisa que vai acontecer na volta de Cristo, é a ressurreição dos crentes salvos, aleluia. Então é importante você saber que se o teu parente que dormiu, se ele dormiu em Cristo, naquele dia você vai se encontrar com ele. É tão importante sabermos disso, irmãos, porque a mensagem sobre a vinda de Cristo, ela se constitui em um consolo para a igreja. Quando Paulo ele fala lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, ele conclui dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, amém? A mensagem sobre a vinda de Cristo é uma mensagem de consolação, não só porque nós iremos nos encontrar com os nossos entes queridos lá, mas porque na vinda de
problemas irão cessar com a vinda de Cristo. Por isso Paulo afirma que a mensagem sobre a vinda de Cristo, ela se constitui em consolo na vida do crente salvo. Eu falo do crente salvo porque eu já vi crente dizer: para que Jesus voltar agora? As coisas aqui estão tão boas. Aleluia. As coisas aqui estão tão boas, para que Jesus voltar agora? Aleluia. Não sabe valorizar as coisas eternas. Está colocando as coisas eternas em um valor inferior às coisas efêmeras desta vida. Aleluia. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Estes haverão de ressurgir, porque eles vão ouvir a voz de Cristo, conforme João capítulo 5 e o versículo 28. Aleluia. Eles hão de ouvir, e também eles vão ressurgir, porque Jesus, ele fez uma promessa lá no capítulo 11 e o versículo, ele afirmou lá no capítulo 11, versículo 25 de São João, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Amém? Jesus afirmou. Então todos aqueles que morrem em Cristo têm realmente a esperança de ressurgir no dia da sua vinda, porque hão de ouvir a sua voz, conforme João capítulo 5 e o versículo 28. Eles ouvirão a voz do Filho do Homem. Mas uma coisa importante aqui vai acontecer também na vinda de Cristo, é que os que estiverem vivos serão transformados. Aleluia. Todos os crentes salvos que estiverem vivos irão ser transformados. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, ele diz: e nós seremos transformados. Depois que ele diz: os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, aí ele diz: e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Diga comigo: transformados. Diga novamente: transformado. Aleluia. Você vai ser transformado. Amém? Aleluia. A vida do cristão, irmãos, ela é de transformação. Aleluia. O Espírito Santo, ele começa transformando a nossa vida. O Espírito de Deus era chamado pelo apóstolo Pedro, lá no capítulo 4, versículo 13 de 1 Pedro, ele diz que é sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Ele é chamado de o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Lá no capítulo 3, versículo 18 de 2 Coríntios, Paulo afirma que nós somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Provérbios diz que a vereda do cristão, aleluia, a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Então existe uma transformação interior e exterior em nossas vidas aqui, que ela se completará na volta de Cristo. Aleluia. O Espírito Santo, ele está agindo e transformando a cada dia, e é de glória em glória que nós vamos sendo transformados, até sermos transformados em um corpo glorioso. Nós vamos ser transformados, mas não vamos ser transformados em um corpo qualquer, não, mas em um corpo glorioso. Seremos transformados, diz a Bíblia, aleluia, transformado em um corpo imortal. 1 Coríntios 15, versículo 51 e o versículo 53 diz que esse corpo nosso, ele vai ser transformado e vai ser revestido de imortalidade e de incorruptibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Um corpo imortal haveremos de herdar. Aqui todos os homens têm pavor da morte. A morte, a Bíblia diz em Coríntios 15 que será o último inimigo a ser aniquilado. Aleluia. Por conta do pecado, o homem herdou a morte, e agora todos os homens estão sujeitos a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas um dia, irmãos, aleluia, a morte não vai mais ser um pavor para nós, porque
corpo imortal. Aleluia, em um corpo imortal. Talvez você estar aqui até desenganado pela medicina, aleluia, está preocupado com a sua morte, mas não se preocupe não, aleluia, te prepara para te encontrar com Cristo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque você tem a promessa, ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, oh aleluia, então no dia de Cristo, você vai ressurgir, e não vai ressurgir em um corpo qualquer, não, mas em um corpo imortal. Aleluia. Porque a igreja que dorme, ela já vai ressuscitar em um corpo imortal. Ela não vai ressuscitar para depois ser transformada, não. Vai ressuscitar já transformado. Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 52, que os que dormem em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Amém? Já vão ressuscitar em um corpo imortal, incorruptível. Aleluia. Depois os que estiverem vivos serão transformados em um corpo imortal também. Aleluia. Corpo imortal. Aleluia. Transformados em um corpo glorioso, não é um corpo qualquer. Seremos transformados. Aleluia. Transformados. Paulo diz lá em Filipenses 3, versículo 20 e 21. Aleluia. Ele diz, porque a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará, amém? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, aleluia. Então você vai ser transformado em um corpo glorioso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se alegre por isso, glorifique a Deus por isto, porque você vai ser transformado em um corpo glorioso, aleluia. Nos céus não entrará cego nem manco, aleluia, nem mudo de forma alguma, nenhum defeito ali haverá. Nós iremos realmente herdar um corpo perfeito, louvado seja o nome do Senhor, e além de perfeito, imortal e glorioso. Transformados em um corpo glorioso, aleluia. Transformados em um corpo semelhante ao de Cristo, aleluia. Semelhante ao seu corpo, diz Paulo em Filipenses, aleluia. Semelhante ao seu corpo. João, ele escreve na sua primeira capítulo 3, versículo 2, e ele diz que é quando Cristo se manifestar, isso é, quando ele vir, aleluia, assim como ele é, nós seremos, amém? Ou nós seremos semelhante a ele e o veremos assim como ele é, aleluia. Com a vinda de Cristo, nós iremos ser transformados, seremos semelhante a ele e o veremos assim como ele é, porque depois da ressurreição e transformação da igreja, diz Paulo que seremos arrebatados, louvado seja o nome do Senhor. É outra coisa que acontecerá maravilhosa, é que nós vamos ser arrebatados depois da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos. Aí Paulo diz, seremos juntamente com eles, com os que ressuscitaram, arrebatados, aleluia. Porque o mesmo Senhor não é outro, é o mesmo que subiu, amém? Descerá dos céus com alarido, aleluia. Vai se ouvir um alarido, um barulho de glória, de boas-vindas à igreja. Porque Jesus, ele vem acompanhado, amém? Aleluia. Ele vem com alarido. Quando Jesus nasceu, se ouviu um alarido nos céus. Oh, aleluia. A sua primeira vinda a esta terra foi com alarido. Louvado seja o nome do Senhor. E ele voltará com alarido novamente. Ele virá com alarido, com voz de arcanjo, que fala tanto da sua autoridade, como que também os arcanjos estarão presentes, e com a trombeta
ouvir o ecoar da trombeta. Ele vem com a trombeta de Deus. Trombeta na Bíblia é sinônimo de convocação. E ele vem com a trombeta de Deus. A trombeta vai expldir. Aleluia. E eu ouvirei o meu nome, Jesus, chamar. Quem tem esperança que ao explodir da trombeta, você vai ouvir o teu nome, Jesus, chamar. Dê glória a Ele nesta noite e renova a tua esperança, porque Jesus breve voltará. Aleluia. Ao explodir da trombeta, o nosso nome será convocado. Aleluia. Com a trombeta de Deus, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Essa transformação, ela dá-se-á em um momento súbito. Aleluia. Paulo diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 51, que isto acontecerá no momento, num abrir e fechar de olhos. Aleluia. Ele diz que nós seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Amém? Então será de um momento súbito. E diz que um abrir e fechar de olhos, ele é menos que um segundo, 54 vezes. Aleluia. Será muito rápido esta transformação. E o arrebatamento da igreja que dá-se-á após a transformação. Aí ele diz: e nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Diga comigo: seremos arrebatados. Aleluia. A igreja vai ser arrebatada. Existe uma seita por aí que diz que não haverá arrebatamento, mas Jesus, aleluia, ele prometeu vir buscar a sua igreja. Paulo pregou sobre o arrebatamento, e existem vários arrebatamentos na Bíblia, e dois deles é o tipo da igreja que vai ser arrebatada. Aleluia. A Bíblia nos diz lá no capítulo 5 de Gênesis, e o versículo 24, que Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou, e não se viu mais Enoque. Aleluia. Porque ele agradou a Deus. A igreja que agrada e que anda com Deus vai ser translatada. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 2 de 2 aos Reis, a Bíblia diz que Elias foi arrebatado aos céus em um redemoinho de fogo. Aleluia. A igreja também vai ser arrebatada. Aleluia. O arrebatamento da igreja, ele vai ser justamente semelhante ao arrebatamento que houve com Felipe. A Bíblia diz no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 38 e 39, que após Felipe batizar o etíope, diz a Bíblia que o Espírito de Deus arrebatou a Felipe, e ele se achou em Azoto. Aleluia. O eunuco procurou Felipe e não o vendo, se alegrou e foi embora feliz o seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Só que haverá uma diferença, é que Felipe, ele foi arrebatado e se achou em Azoto. Aleluia. E a igreja será arrebatada e se encontrará com o Senhor nos céus. Oh, aleluia. A igreja vai ser arrebatada. Se prepare como Enoque se preparou. Esteja pronto como as 5 virgens prudentes. Louvado seja o nome do Senhor, que estavam com azeite de reservas e as suas candeias acesas. Aleluia. É tempo de estarmos com os nossos lombos bem cingidos e com as nossas lamparinas bem acesas, porque Jesus, ele breve voltará. Deixo aqui esta mensagem sobre a volta de Cristo, porque ela se constitui em uma consolação para a igreja. Aleluia. Se você está triste pelo seu parente que partiu, se ele dormiu com Cristo, na volta de Cristo você vai encontrar com ele. Aleluia. Se você está preocupado porque os problemas te afligem tanto aqui, está escrito em Apocalipse capítulo 7 versículo 14 por diante. Aleluia. Que Deus naquele dia, ele vai limpar de nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, fome nem sede. Louvado
Louvado seja o nome do Senhor. Eis que tudo será novo. Amém? Aleluia. A vinda de Cristo, irmão, nos garante uma terra nova e céus novos. Tudo será transformado. E é tão importante isso, que a Bíblia diz que a própria natureza espera este dia. Tem crente que não está esperando este dia, mas a Bíblia diz aí em Romanos capítulo 8, que a natureza, ela geme com dores de parto, esperando a sua redenção. Redenção esta que só acontecerá após a volta de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que você está? Você está esperando Jesus agora? Eis que a trombeta vai tocar, e aqueles que estiverem preparados ouvirão a voz de Cristo e se encontrarão com Ele. Amém? Quero aqui agradecer ao pastor Severino pelo convite, a igreja que tem orado por nós, e rogo que a igreja continue orando por nós, porque nós estamos esperando Jesus, e eu só sou crente, irmãos, porque quero ir morar nos céus. Amém? Samuel, vai à casa de Jessé, pois lá escolhi um rei.